Acabando de roçar, gente, aqui o quintal, tá aqui a maquininha, ó. E eu pensando, faz dias, não foi hoje não, né? Por que o pobre é pobre e o rico é rico? O que faz a pessoa ficar rico ou faz você se manter pobre por toda a vida? Bom, antes de eu continuar, eu sei que muitos vão começar a falar que dinheiro não é nada, riqueza não é nada, saúde é que é tudo, não adianta ter riqueza que você não tem, se não tiver saúde, o dinheiro faz trazer preocupação, o cara não tem paz, enfim. Presta atenção uma coisa. Ter dinheiro e não ter saúde é ruim? É. Mas quem falou que a saúde só falta para quem tem dinheiro? Vou falar no vídeo, tá, gente? Por que o rico é rico e por que o pobre é pobre? O cara ser pobre não quer dizer que vai ter saúde, né? Então o cara ser rico também não quer dizer que vai ter saúde. Uma coisa não depende da outra. Saúde é uma benção que a gente adquire, né, de Deus. Deus pode dar e você pode ter ou não ter dinheiro. Se tiver de ter saúde, tem a ver com Deus, não tem a ver com o dinheiro, né? E ser rico também, da forma que eu falo, sim, é ter rico. Nós estamos falando agora de poder aquisitivo. Costumam falar, riqueza, mas riqueza é saúde, mas riqueza é nós acordar de manhã, é respirar, é poder, lógico, mas nós estamos falando aqui hoje de coisas bem materiais, vamos dizer. Poder aquisitivo, que você trabalha para conquistar. E é a opção, né? Se você quiser, você trabalha para conquistar, se não quiser, você não trabalha e não conquista. Ou trabalha, mas faz outras coisas com dinheiro, ao invés de ter as coisas, ter algum patrimônio, ou ter algum poder aquisitivo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas é o comportamento, né? O hábito, a mentalidade dele que é diferente. Começa aí, a mentalidade dele é diferente. E por isso ele é rico. Aí tem hora que eu pensava que era porque ele ganhava muito dinheiro. Um cara só é rico porque ele ganha muito dinheiro. Não, ele ganha muito dinheiro porque ele já atingiu ali aquele nível, né? Ele está ganhando muito dinheiro. Mas ele não nasceu ganhando muito dinheiro. Uns, lógico, pode ter herdade de alguém, pode ter... Mas tem um monte que conseguiu do nada, vindo de baixo, e conseguiu. Muita dificuldade. Tem uns que tem uma certa sorte. Teve umas certas oportunidades, vamos dizer assim. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que a questão de tudo é a mentalidade, tá? Porque o pobre que é para ser pobre, ele pode ter 100 oportunidades, 1000 oportunidades, nunca vai mudar. É isso que você tem que entender, tá? Se o cara tem a mentalidade de rico, ele pode não ter nada. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele sobe e não cai mais. Então, quer dizer, é a mentalidade da pessoa, é o comportamento, é os hábitos da pessoa. Na casa de um pobre, gente, eu vou falar agora, muita gente pode até se doer, mas preste atenção, tá? Quando chega na casa dos mais pobres, normalmente ele tem 5, 10 cachorros. Você já vê na casa do cara que é mais pobre. A mentalidade, preste atenção, tá? Mas o que tem a ver, Zé? O cara tá fazendo bem, tá? Não é sobre isso que eu tô falando. Se tá fazendo bem ou se tá fazendo mal. Estamos falando de aquisição, né? De coisas, de bens, de dinheiro, poder aquisitivo. Trabalhar para ter as coisas, para quê? O que importa é a saúde, né? Voltando naquele assunto lá. Se você tiver dinheiro, em muitos casos, né? Ele trata de uma saúde abaixo de Deus, se Deus assim permitir, né? Que o dinheiro dê conta de tratar, trata. Nós sabemos disso que milhares de pessoas às vezes são salvas por um dinheiro com a cirurgia de urgência e um monte de questões que o dinheiro trata, né? Se você adoecer agora, você for ali num médico e não tiver o dinheiro para comprar um remédio, quando ele der a receita, você vem, eu já passei por isso lá em São Paulo, tá, gente? De vir embora para casa com a receita, mas não ter o dinheiro para comprar o remédio. Então, nós vamos parar essa bobagem, né, de querer estar justificando uma coisa que não tem justificativa. Ele tem ali 10 cachorros, uma renca de filho. Para sustentar um monte de filho, já tem gasto. Aí tá ali mais 5, 10 cachorros que comem, né? Cada cachorro come tanto de um ser humano, tá? Então, se tua despesa seria alta para sustentar uma família, tu agora dobrou a despesa porque tu tem um monte de animais na tua casa. Aí tem um monte de galinha. Mas galinha aí tem gente que ainda acha que ainda chama de sítio sustentável, quando vê um monte de coisa, né, no quintal das pessoas. Sim, tem sítios, né, que pode ter um monte de criações e aquilo são coisas para rentabilidade, que dá rentabilidade para a propriedade. Mas tem um monte, se você dependendo da mentalidade, que você vai ver que não. Se chegar lá a pessoa não sabe quanto que ele consome,
né, de ração. Tem um monte de porco no chiqueiro. Aí você fala, não, mas é porco, é dinheiro, é só vender e pegar dinheiro. Tá, mas aqui dali tá dando gasto, tá tendo consumo, tá tendo custos, certo? Então você imagina ter 5, 10 cachorros, 5 a 10 porcos, 50, 100 galinhas. E, enfim, ele tem de tudo no quintal dele, só que ele não sabe nem sequer quanto que ele gasta. E gasta muito, aí todo mês ele vai lá, tem a fonte de renda dele, quando ele chega em casa, ele pega ali quase que R$1.000 e busca de alimento, de ração, para sustentar aquele monte de coisa ali. E se chegar no final do mês e disser para ele, mas aí tu vendeu aqui, deu para pagar a ração, ele mesmo já fala logo assim, ó a mentalidade, né? Ah, não, a gente não faz conta disso não. Se for fazer a conta de quanto nós gasta com alimentação para um porco, para uma galinha, a gente nem cria. Ou seja, de fato, ele não está preocupado em nada a não ser em ter aquilo, né? E eu não estou dizendo que você não deva ter. Mas se você botar um pouco na cabeça, você vai controlar, né? Não sei, isso eu estou dizendo a pessoa que às vezes não está conseguindo nada, gente, talvez ainda acha que está difícil, que tem que trabalhar mais para ganhar mais para poder conseguir. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não é o quanto você vai ganhar. A diferença, tá, de mentalidade das duas pessoas está no quanto que nós vamos gastar. É por isso que eu falei para você que quando a pessoa tiver uma oportunidade, se ele tiver a mentalidade, né, do rico, ele vai abraçar a oportunidade, mas nunca mais vai voltar lá atrás. Por quê? Porque ele não é a questão de quanto que ele ganha e de quanto que ele gasta. Se o cara tem a mentalidade de não controlar nada, por exemplo, mesmo que ele tenha aquela oportunidade de ganhar mais, ou pegou mais, mas ele vai gastar mais, ele vai gastar tudo, porque ele não se importa de ter controle sobre nada. Então, dessa forma, eu comecei a entender que não é quanto que nós ganhamos, e sim quanto que nós gasta. A diferença é que quem ganha mais, vai dar uma velocidade mais rápida para chegar lá em cima, e quem ganha menos, a dificuldade é muito grande, mas consegue, tá? Continua o comportamento, né, a mentalidade do rico para o pobre, presta atenção. Normalmente, você já viu o rico tá preocupado com a vida de ninguém? O rico não anda preocupado com a vida de ninguém, gente. Ele sai do trabalho dele, ele vem para casa, ele sai de casa, ele vai dormir tarde, né? Dedicado, né? Digamos ali, dedicando esse tempo ali, concentrado nos seus afazeres, nos seus objetivos. No outro dia ele acorda cedinho e novamente vai para o seu trabalho, e essa é a rotina dele. O pobre, você pode ver, né? Você vai andar junto com pessoas que tem a mentalidade para baixo, a vida dele é estar preocupado com a vida dos outros. Então ele ocupa o tempo dele preocupado com a vida dos outros. Ele vai passando num canto, ele vai olhando a terra dos outros, vai olhando o que os outros fizeram, vai olhando e comentando e até resolvendo o problema do outro sozinho, né, aqui na cabeça. É porque não é assim, fulano está fazendo errado, o outro ali não está fazendo certo, era melhor que ele tivesse botado mais para lá, tivesse puxado mais para cá. E o outro ali, aquele dali, não, ou seja, a vida dele é essa. Ele já vai a vida inteira, né, preocupado em resolver os problemas dos outros, sendo que nem sequer os dele está resolvido, né? Então, eu tenho certeza que muita gente vai entender o que eu estou falando aí, e de fato é assim que acontece, né? Esse dia, por exemplo, eu vi um vídeo aqui no Instagram, uma pessoa perguntando para o influencer aí, se ele ganha R$600 por mês, é possível ele comprar um bezerro? Olha só, eu ganho R$600 por mês, eu trabalho ajudando alguém, tá? Eu ganho R$600 por mês. É possível que eu compre um bezerro? Eu tenho muita vontade de comprar. E o influencer chegou a falar para ele que ganhando R$600 por mês, ele não daria para comer, nem sequer para comer, para alimento dele, muito menos para comprar bezerro, onde ele nunca ia conseguir nada. Ou seja, olha só a ideia do cara que é um influencer, né? E chegar para um seguidor dele e dizer que ele com esses R$600 por mês ele nunca vai conseguir nada, e blá blá blá, mas não deu para ele a solução. Ou seja, anda por esse caminho que tu consegue, né? Olha só a minha resposta. Para quem ganha pouco, tá? Um salário, ou que seja meio salário, independente. E não é o quanto que você ganha, e sim o quanto que você gasta que te faz ter alguma coisa. O pobre, por natureza, ele tem a mania de quê? De comer, não é? Ah, mas também parar de comer para poder guardar dinheiro, aí não. Cara, não é parar de comer. Na verdade, tem muitas coisas que a gente come e nem sequer tem necessidade. Na verdade, é o olho que é maior do que o que de fato deveria ser, né? Eu mesmo, por exemplo, quando eu chego na cidade, a primeira coisa que eu vou fazer é comendo, cara. Na hora que eu chego, já vou direto pro almoço. Quando eu saio do almoço, já vou direto para
poucas horinhas ali eu estou lanchando, quando sai do lanche, poucas horas já estou tomando um sorvete, ou seja, parece que nunca vimos comida na vida, né? Sem necessidade, porque se não comer não vai morrer, Zé, mas tá com vontade, vai lá e come mesmo. Presta atenção, se a gente perguntar para um trabalhador, que carteira assinada aí, que ganha seu salário mínimo, se ele está conseguindo guardar algum dinheiro todo mês, ele vai dizer que não, não é? Não guardo não, que é muito pouco, não dá para nada. Realmente, cara, é muito pouco e não dá para nada. Mas o hábito de guardar, você tem que começar. Na verdade, não é porque é muito pouco, é porque eu já passei por essas situações lá atrás, tá, gente? Onde eu queria guardar algum dinheiro, depois eu mesmo pensava, mas guardar 100 reais para quê? Todo mês guardar 100 ou guardar 200? Isso não vai a lugar nenhum. Olha só o pensamento, né? Na verdade, a pessoa começa a imaginar, parece, que a nossa vida é muito pequena, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. É a mesma coisa, gente, disso aqui, ó. Tem muita gente na região rural, por exemplo, que não planta uma árvore. Então a visão não é porque é muito pouco e não dá para nada, é porque vai demorar em dar resultado. E nós queremos na hora. Queremos chegar e sair catando tudo. Ou seja, chegar no quintal dos outros e tiver fruta, eu quero. Se tiver uma laranja, eu quero, uma banana, tudo. Só que nós não queremos plantar. Muitos, né? Alguns plantam, muitos não querem. Por quê? Porque acha que vai demorar. Uma jaca dá de 4 a 5 anos para dar fruto. Um pé de buriti leva 8 a 10 anos para dar um fruto. Açaí é 4 anos, coqueiro é não sei quantos anos, manga 4 anos. Então, tem gente que não tem nem sequer o pensamento de que daqui a 4 anos eu estarei vivo, eu estarei bem, eu estarei com saúde, se Deus assim permitir. E quando eu precisar comer, o que eu precisar nesses próximos anos, eu tenho. Então a questão é o tempo que vai demorar. Então, voltando aqui para a questão do dinheiro, 100 reais não é nada. 300, aí eu vou dizer 300. Você vai dizer, não, mas 300 reais? Tem muita gente que lancha todo dia. Hoje um lanche passa de 10 reais. Se tu sentar, estiver trabalhando e tiver que lanchar ali numa lanchonetezinha, num barzinho aí qualquer, todo dia 10 reais. O mínimo. Vezes 30 dá 300 reais. Se de fato você precisa, tá com fome, tem que comer, ou é algo que você deseja, beleza, não estou dizendo que você tem que parar. Mas digamos que o cara pensasse diferente, falasse, rapaz, eu não vou todo dia comer esse lanche aí, acho que dá para chegar em casa e comer. Normalmente todo mundo tem sua comida em casa. Eu vou comer lá em casa. Ou vou comer um lanche mais simples, ó. Aí, ó. Quanto que é um pãozinho desse aqui? R$1. Isso aqui é mel, tá, gente? Mel produzido aqui na nossa propriedade, ó. Mel. Pãozinho com mel. Quando ele dá um choque aqui com o pão, ele vira uma espécie de um energético. Dá uma coisa, parece dar mais uma energia na gente, tá? Então de vez em quando eu como um pãozinho com mel. Também não é todo dia, mas não é para economizar não. É porque de fato o mel enjoa. E o mesmo alimento todo dia tem hora que a gente não quer nem ver. Pelo menos eu sou assim. R$300, se ele parar de consumir, ou consumir por a metade, seria já 150, não era? Só um exemplo, gente. Talvez o cara nem consome. Gasta com outras coisas. Se ele guardar 300 todo mês, e ele lembrar que a vida dele não é só 2, 3 anos, que nós temos muitos anos de vida, se Deus permitir, se não permitir, nós não tem nenhum dia, mas nem por isso eu vou deixar de trabalhar, porque eu acho que talvez Deus não é quem sabe da minha vida, e eu talvez morro qualquer hora, eu não vou nem trabalhar, então. Nós não podemos pensar assim, gente. Nós temos que saber que nós temos no mínimo 80 anos de vida. No mínimo, tá? Esse é o padrão nosso. Com um pouco de saúde, né? E sendo que quanto mais velho vamos ficando, já vai perdendo a saúde. Agora imagina se tu não guarda nada agora, começar a perder tua saúde e não ter um centavo para tu comprar um remédio. Pensa nisso, tá? Sempre pensa nisso. Para de pensar essa ideia de que guardar dinheiro para quê? Guardar dinheiro para quê? Se... Não, para de pensar bobeira, porque amanhã tu vai estar precisando e tu não vai ter um centavo no bolso. Guarda 300 todo mês. Pai de família que ganha pouquinho aí. Em um ano, R$3.600. Tá com 10 anos que eu vim de São Paulo para cá. Tá com 10 anos que eu vim de São Paulo para cá. Eu não tinha esse pensamento quando eu vim para cá, tá, gente? Isso aqui a minha mente tá abrindo agora para pensar, né? Se eu tivesse, talvez hoje eu estaria diferente. Isso com a permissão de Deus. Talvez seria até a minha ruína também. Que dinheiro, se a gente não souber o que é dinheiro, quando é um dia tu deixa subir tua cabeça, então talvez seja para ruína tua, né? Então preste atenção que eu não tô falando para botar dinheiro na frente de tudo, não. Tá? Então
Inclusive, Deus, tá? Tem muitas situações que você não consegue as coisas, já justamente por falta de permissão. Por isso que tu trabalha, querendo conseguir, tu ganha mais, presta atenção nisso, e tu nunca consegue, porque quando tu começa a ganhar mais, aparece mais coisas para tu gastar, aparece doenças, aparece um monte de coisa para tu fazer, para poder tu não conseguir. Aí existem essas barreiras, isso aí é permissões, tá? Algo, né, já tá te proibindo de conseguir, porque sabe que tu não tem capacidade não de conseguir. De conseguir tu tem, porque seria aquisição de dinheiro, tu tá trabalhando, ganhando muito, mas justamente porque tu não é uma pessoa preparada para viver a vida que você tá querendo, né? E Deus, sabendo disso, ele não vai permitir que tu chegue lá. Nunca é aquela história, né? Deus não dá asa para cobra. Às vezes ele pode dar, mas se ele souber o que aquela cobra vai fazer, dependendo do que vai acontecer, ele não vai dar asa mesmo e acabou, e não adianta você lutar para conseguir, tá? Então esse é um dos problemas de querer conseguir e às vezes nunca se quer, por mais que tu trabalhe, por mais que tu ganhe, não vai conseguir. Agora voltando aqui de novo, R$300 por mês, 3.600 ao ano. Se eu tivesse feito isso lá em São Paulo, na época que eu vim para cá, e eu tinha condições, 300 não, eu tinha condições de guardar muito mais, né? Se eu tivesse guardando R$300 lá para cá, hoje, tá, com a mentalidade que eu tenho, não era apenas 3.600 um ano. Por quê? Porque dentro de um ano estaria correndo juros, né? Nós vamos botar nos investimentos, nos bancos de investimento, no LCI, LCA, CDB, enfim, tendo um rendimentozinho, tá? Se nós fizer a conta hoje aqui, com juros compostos, em 10 anos, de R$300, todo mês depositando 300, todo mês 300, até um vendedor de gelinho, um vendedor de bala no farol, ele consegue depositar esse valor todo mês, sem praticamente fazer falta para ele, tá? Hoje nós teríamos mais de R$60 mil. Dá para comprar alguma coisa hoje com 60 mil? Dá, cara. Dá para comprar muita coisa. Para quem vinha fazendo investimento de R$300, eu acho que já é alguma coisa. Então, se nós botar isso em 10 anos, você viu que é isso aí. Se nós dobrar isso para 20, continuar fazendo isso, né, digamos que a pessoa começou com 20 anos, quando ele chegasse a 40 anos, estaria com 20 anos nessa sabe, persistência aí. Fazia uma grande diferença, gente. Uma grande diferença na vida dele, tá? Amanhã ou depois ele ia entrar aí para aposentadoria, né, quando chegar na sua idade de aposentado, porque querendo ou não, todo mundo quando se aposenta, pelo menos os mais fracos de dinheiro, né? Quando se aposenta, para ele nossa, que bom demais. Agora imagina quando você se aposentar, você ter a aposentadoria tua, tá? E tu ter aí um rendimento nos fundos imobiliários, no CDB, seja lá onde for. Fundos imobiliários não, que não é renda fixa, tá? Tem que ser nem alguma coisa fixa, né? Nos bancos de investimento aí. E complementar, às vezes, ou até mais do que a tua própria aposentadoria, né? Quem começa a aposentar aí, começa com um salário mínimo, vamos dizer aí, o CLT, né? Se aposentar aí com 1.500 conto ao mês. Então, faz diferença na vida ou não? Quando se aposentar, tu tem ali pelo menos 2 salários todo mês. E eu acho que faz diferença. Pega essa visão aí, gente, que talvez vai fazer diferença. Para alguns, com certeza vai fazer diferença, tá? Começa a guardar o pouquinho que seja, não importa não. Sabe para que você vai guardar? Para você pegar hábitos, tá? E ensina isso também para teus filhos, para que teus filhos comecem a pegar hábito de guardar. Pois a partir do momento que pegar o hábito de guardar, não quer saber se vai ser muito, se vai ser pouco, se é para agora ou se é para daqui a 10 ou 20 anos. O importante é pegar o hábito e vai começar a fazer, começa a botar em prática isso, gente. Então a questão é o hábito, né? Por isso que eu entrei nessas bolsas de valores, tá? Nesses bancos de investimento, para mim poder entender e dar valor ao dinheiro, pois eu também nunca dei valor, né? Nunca dei valor, tá? Pra você ter ideia, vou contar aqui um negócio rapidinho aqui para poder finalizar esse vídeo. Eu tirava um pouquinho de leite ali quando eu não mexia com corte, né? E tava vindo bem a minha vida ali, tranquilo. Mas um pouquinho de dinheiro de leite que eu pegava aqui, eu deixava aí, eu jogava aí para cachorro, gato, né? Porco, galinha, e derramava nos baldes ali. Eu não vendia, e o cara passa na minha porta todo dia, moço. Custava eu pegar ali 10 litros todo dia e vender, mas 10 litros de leite entregar por dia, 10 litros de leite por dia, gente, é R$2. 10 litros daria, 2,10. 10 litros dá, vou fazer a conta de 2 para ser mais rápido aqui. 10 litros daria o que por dia? 2 vezes 10, 20, né?
R$20 por dia. 2 vezes 3, 6, daria a 30 dias, dá quanto? R$20. Dá 300 no mês. Ou melhor, gente, 600 por mês. Eu errei aí, é 600. Dá essa continha que eu acabei de fazer para vocês. E eu pegava 10, era 15 litros e jogava aí tudo fora. Então, quer dizer, não está valorizando, cara, o dinheiro. Não está valorizando. E é por isso que eu falo. Aí tem hora que a gente está trabalhando, né? Correndo aí em busca de ganhar dinheiro para poder ter as coisas. E o pouco que está tendo, está jogando fora. Na Bíblia tem um versículo que fala, né? Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. É um exemplo que Jesus está dando ali sobre alguma outra coisa, mas ele usou justamente as questões de empreendedorismo, as questões financeiras como exemplo, né? Ou seja, se eu não estou sendo nem sequer fiel no pouco que Deus está me dando, porque envolve, tá, gente? Presta atenção nisso aí. Você vê uma moedinha, vê não sei o que, joga para lá, não é? É. Ora, e por que Deus vai te dar muito, cara? Se tu não está preocupado com o pouco, tu não está cuidando nem sequer do pouco, tu não está fazendo, né? O mesmo exemplo da Bíblia, tu não está fazendo aquilo progredir, evoluir, se multiplicar, e por que tu vai ter muito? Aí Deus fala o quê? Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Ou seja, quem foi fiel no pouco, ele dá muito. Quem não foi, até o que lhe será tirado e é dado a quem tem. Então temos que valorizar, gente. Valorizar. E o que é valorizar? Não é ficar agradecendo a Deus. Ah, eu agradeço a Deus. Palavras não é nada, cara. É com atitudes. É com atitudes, tá? Que demonstra o que nós realmente somos, o que... Enfim, é com atitudes, tá? Não é palavras, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Então, agradeço a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça Oficial. Gostando do vídeo, deixa um joinha aí pra nós. Inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo. Obrigado a todos e até o próximo.